Vamos discutir e refletir sobre o sacerdócio católico, sua natureza, importância, um pouco da evolução do que aconteceu, né, nesses 2000 anos de igreja. A gente entende que o sacerdócio é uma das instituições fundamentais da Igreja Católica. Essa figura desempenha um papel central na nossa vida de igreja, né, atuando como um mediador. Não entenda mediador no sentido como Cristo, é uma natureza distinta entre o povo como um todo, leigos, e, né, Deus. Os fiéis e Deus. Ele, dentre outras funções, é um administrador dos sacramentos, um guia espiritual, e a gente vai explorar um pouco essa natureza teológica do sacerdócio católico, fundamentação bíblica, história, importância, né, na vida da igreja, e vamos citar, né, passagens bíblicas, vamos falar sobre cartas apostólicas, né, as últimas pelo menos, e vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, primeira parte, vamos falar sobre a fundamentação bíblica e histórica, né? A compreensão do sacerdócio católico, e eu vou falar daqui diante só sacerdócio, e você vai entender mais à frente a comparação com as outras religiões cristãs ou abraâmicas, né? Nós, na igreja, temos a instituição do sacerdócio, vinda diretamente de Cristo através de Pedro e os 12 apóstolos. A compreensão do sacerdócio está profundamente enraizado na Bíblia. No Antigo Testamento, o sacerdócio levítico, né, foi estabelecido diretamente por Deus para que os sacerdotes servissem no templo e oferecendo sacrifícios, intercedendo pelo povo. Temos lá em Êxodo 28 e 29 a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, destacando a importância desse ministério na vida religiosa do povo de Israel. A figura, né, de Melquisedeque, né, um sacerdote rei, mencionado em Gênesis, que dizia o seguinte: ele é um precursor, né, do sacerdócio cristão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então, esta figura, né, é referida no Salmo 110, quando dizia: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E ampliada na carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 7, onde Cristo é apresentado como o sumo sacerdote da nova aliança. No Novo Testamento, Jesus, apresentado então agora como o sumo sacerdote definitivo, porque só Deus poderia oferecer o papel daquele que oferece, daquele que é oferecido e daquele que recebe. Então, Jesus é apresentado como um sumo sacerdote definitivo, que oferece a si mesmo como um sacrifício perfeito, infinito e perfeito, perfeitamente infinito, pelos pecados da humanidade. Quando nos separamos de Deus, no pecado original, e agora só Cristo que nos coloca de volta, né? Como diz em Hebreus capítulo 9. Mas Cristo, sendo vindo sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo obtido eterna redenção. Então, este ato de autodoação, este ato de intercessão plena, estabelece a base de todo sacerdócio cristão, de todo sacerdote. Os apóstolos, né, escolhidos por Jesus, receberam então a missão de continuar a sua obra, pregando o evangelho, administrando os sacramentos. Disse Jesus, ao finalzinho, né, de sua missão terrena: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, aí a tradição apostólica, transmitida através da sucessão apostólica, a partir de Pedro, a pedra, né, que Jesus fundou, colocou na pedra angular, não angular não, mas a pedra, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, é o nosso alicerce para perceber na história a presença do sacerdócio. Então, o sacerdócio no Antigo Testamento é uma instituição importante,
extrema importância, né, na estrutura religiosa e social do antigo Israel. E a gente tem que entender como é que essa natureza e essa função desse sacerdócio antigo veio e está agora presente em nossa vida com um novo sacerdócio. Por quê? Porque antigo e novo, né? Antiga aliança, nova aliança. Então, o sacerdócio do Antigo Testamento foi formalmente instituído no Êxodo, no período do Êxodo. Durante esse momento que o povo está sendo liberto da escravidão, Deus escolhe a tribo de Levi para servir como sacerdotes. Das 12 tribos, a tribo de Levi é escolhida como os que vão ser, daí extraídos os sacerdotes. Então, com Arão e seus filhos sendo designados para o sacerdócio permanente. Então, Deus dá instruções bem detalhadas, para a consagração de Arão e seus filhos. Lá em Êxodo capítulo 28, versículo 1, nós temos: depois, fazei vir a ti teu irmão Arão, irmão portanto, de Moisés, e seus filhos, com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. O ofício, a tarefa, trabalho sacerdotal. A saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Já em Êxodo 29, versículo 9, fala: e cingirás a Arão e a seus filhos com cintos, e lhes atarás coifas, e eles possuirão o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e seus filhos. Então, a função dos sacerdotes, principalmente aí litúrgica, servindo na tenda, no tabernáculo, posteriormente no templo, oferecendo então sacrifícios, realizando ritos de purificação e de expiação. Então, aí é importante a gente perceber que já está sendo instituída a prefiguração do novo sacerdócio, que é o próprio Jesus. Então, as responsabilidades desses sacerdotes do Antigo Testamento, variadas e às vezes complexas, Uma das suas funções primárias era a realização de sacrifícios, oferecimento de sacrifícios. Esses sacrifícios eram realizados para expiação de pecados, ações de graças e comunhão com Deus. Em Levítico, de 1 a 7, descreve detalhadamente os diversos tipos de sacrifícios, incluindo holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa. Bom, uma outra função, responsabilidade, os sacerdotes serviam como intermediários entre Deus e o povo de Israel. Eles tinham então um papel de interceder em favor do povo, oferecendo então sacrifícios em seu nome. Em Levítico 16, descreve o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação pelos pecados de todo Israel. Existe uma tradição que só neste dia o sumo sacerdote podia falar em voz alta o nome de Deus, revelado lá no tetragrama. Bom, terceira responsabilidade, função, além da função ritual, os sacerdotes também tinham a responsabilidade de ensinar a lei de Deus ao povo. Deuteronômio fala: eles ensinarão os teus estatutos a Jacó e a tua lei a Israel. Porão incenso diante de ti e holocausto sobre o teu altar. Você encontra isso no capítulo 33, versículo 10. Bom, aí, claro, existem vários estudos, que falam, por exemplo, que o sistema sacrificial era uma forma de manter a pureza ritual, a santidade do povo de Israel, que existe uma teologia do sacerdócio em que destaca aí a importância do papel do mediador do sacerdote e a necessidade de pureza, de santidade na adoração a Deus. Ou então, enfatiza aqui o papel deles na manutenção da ordem cultual, na mediação da presença divina, sempre presente ali no meio do povo, guiando o povo, sustentando o povo. Então, o sumo sacerdote possui uma característica especial dentro do sistema sacerdotal. Ele era o único a entrar no Santos dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Então, ele realizava este rito de expiar pelos pecados de toda a nação. Este papel de mediador supremo era crucial para a manutenção da aliança entre Deus e o povo de Israel, porque Deus escolheu esse povo, fez a promessa lá com Abraão, e aí os primeiros pais, e a partir daí se começou a ter essa instituição do sacerdócio central na vida religiosa de Israel, com responsabilidades que iam desde a oferta de sacrifício até o ensino da lei. Isso aí, na época de Jesus, estava muito presente já com os rabinos, Rabi, tanto que Jesus é chamado de rabino, de rabi.
Então, as funções dos sacerdotes no Antigo Testamento eram profundamente ligadas à manutenção da santidade e da pureza do povo, assegurando então a presença de Deus entre eles. E uma vez que o povo falhava, né, e a Bíblia no Antigo Testamento narra toda essa história do povo caindo e Deus resgatando, e o povo caindo e Deus resgatando, né, tem a intermediação dos sacerdotes. Né? Então, esse sacerdócio do Antigo Testamento estabeleceu as bases para a continuidade de uma prática religiosa no contexto do que hoje a gente conhece como religião judaica, e influenciou a formação do sacerdócio cristão no Novo Testamento. O que é interessante, uma informação assim que desde a queda do templo na década de 70 depois de Cristo, nunca mais houve sacerdócio em Israel. Isso é uma promessa para isso retornar, mas a gente acredita hoje em dia que na segunda vinda de Cristo, talvez aí nesse momento, existem ideias, né, que os judeus finalmente vão reconhecer a messianidade, né, a unção de Deus em Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Aguardemos as próximas situações aí. Bom, então, olha só. Isso aí é o sacerdócio no Antigo Testamento. E o Novo Testamento? E a Nova Aliança? Pois bem, é pensando nisso que a gente precisa ver, né, ouvir um pouco as reflexões dos santos padres, ou dos padres santos, como é o padre e santo Afonso de Ligório, fundador dos Redentoristas, né, e que tem escritos sobre sacerdócio muito bem fundamentados, muito interessantes. Né? Por exemplo, ele tem uma obra, Selva de Materie Predicabili et Instructivi per dare, desculpa o meu italiano, gli Ecclesi a prete. É uma obra, né, de Santo Afonso, grandíssimo teólogo, doutor da igreja, onde ele tem uma coleção de meditações, instruções e sermões destinados a orientar os sacerdotes na sua vida espiritual e ministerial. Né? E Santo Afonso enfatiza que o sacerdócio é uma vocação divina e uma participação, aí já, né, no texto após a vinda de Cristo, no sacerdócio de Cristo. Ele destaca que o sacerdote é chamado a ser outro Cristo, especialmente na celebração dos sacramentos e na pregação do Evangelho. Reparem, né, esse espelho com o Antigo Testamento. Então ele fala: o sacerdote é um outro Cristo na terra, porque participa de modo especial do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele deve ver em si a imagem de Cristo, não só em suas funções sacramentais, mas em toda a sua vida. Então, Santo Afonso aborda diversas responsabilidades dos sacerdotes, né, que vai muito além, né, mas apesar de ser importantíssimo, da administração dos sacramentos. Né. Santo Afonso sublinha a importância da pregação, do ensino e do cuidado pastoral. Ele insiste que os sacerdotes devem ser modelos de virtude e guias espirituais para o seu rebanho. Então, quando você tem que olhar para o seu sacerdote e ver esta dupla funcionalidade e perceber, ele é o guia, né, do seu rebanho. Por isso que os protestantes acabaram criando a ideia do pastor, né, aquele que vai guiar o rebanho, porque lá não existe sacerdócio, só existe essa função de ensino, de guia. Né? Bom, então Santo Afonso falou, né, escreveu: o dever principal do sacerdote é ser um bom pastor para as suas ovelhas, não apenas administrando sacramentos, mas também pregando a palavra de Deus e guiando a comunidade na fé e na moral. Ele destacou então a necessidade de uma profunda vida espiritual, né, para os sacerdotes. Ele recomenda práticas específicas, por exemplo, oração diária, meditação, leitura espiritual, devoção à Eucaristia e à Virgem Maria. Também para nós, leigos, né, eu sou leigo, então para nós leigos também é muito importante, mas assim, recomendação especial para os sacerdotes. Né? Segundo ele, a santidade pessoal do sacerdote é crucial para a eficácia do seu ministério. Né? Um sacerdote sem uma vida de oração é como um soldado sem armas, ele dizia. Né? A oração diária, a meditação e a adoração eucarística são indispensáveis para manter a pureza e a santidade necessárias para o ministério sacerdotal. Outro ponto crucial, né, tratado, né, nessa obra, é que, já em um contexto, né, pós-Concílio de Trento, né, a formação permanente dos sacerdotes. Né? Santo Afonso insiste na importância da formação contínua, tanto teológica quanto espiritual, para que os sacerdotes possam enfrentar os desafios, né, do seu ministério e servir eficazmente o povo, né, o seu povo. Então reparem que nós temos aí, só para ter uma divisão, né, temos o Papa, sobre o Papa tem os bispos, sobre os bispos tem os presbíteros, padres, sacerdotes, cada um administrando, se for diocesano, né, a sua diocese. Tá? E às vezes dividindo com outros. E aí tem o contexto dos padres de ordem e tudo mais, mas a gente tem essa estrutura na cabeça. Né? Finalmente, então, encerrando, né, essas
recomendações, ele fala da caridade pastoral. Santo Afonso fala extensivamente sobre a caridade pastoral, que ele considera o coração do ministério sacerdotal. Ele exorta os sacerdotes a imitar a compaixão e o amor de Cristo em todas as suas interações com os fiéis. A caridade pastoral, dizia ele, deve ser o sinal distintivo do sacerdote. Como Cristo, o sacerdote deve amar seu rebanho com um amor incondicional e sacrificial, sempre pronto a dar a vida por suas ovelhas. E ele completa vários outros textos, né? E eu vou trazer mais uma aqui, a Prax Confessare, que em sua obra Teologia Moral, especificamente no volume 4, né, Santo Afonso discute o sacerdócio, né, oferecendo então orientações para os confessores. Então vamos explorar, por exemplo, aqui no capítulo 9, o número 121, por exemplo, ele fala assim: o sacerdócio em prax confessarii. Santo Afonso de Ligório, então, ele enfatiza a elevada dignidade e responsabilidade do sacerdócio. Destaca, então, né, tem a missão de serem ministros de reconciliação, guias espirituais para os fiéis, né? Ele dizia: todo sacerdote deve esforçar-se ao máximo para ser como convém a um sacerdote, ou seja, tornar-se um exemplo para o rebanho, um espelho de santidade. Ele sublinha essa santidade pessoal do sacerdote como essencial para o seu ministério eficaz. Os sacerdotes devem ser modelos de virtude, de piedade, pois, evidentemente, suas vidas, né, sua vida influencia profundamente os fiéis. Isso é algo a se pensar como sacerdote. Os sacerdotes são ministros de Cristo, de quem receberam o poder de perdoar e de reter os pecados. Devem usar com a maior prudência possível a caridade na confissão para não prejudicar as almas dos fiéis. Então, veja que isso destaca a gravidade, a responsabilidade do poder conferido aos sacerdotes no sacramento da confissão, às vezes tão, né, esquecida aí pelo povo. Santo Afonso insiste na necessidade de prudência, de caridade, ao ouvir as confissões, enfatizando, né, esse impacto espiritual que o sacerdote tem sobre os penitentes. Isso é muito forte, é muito importante. E claro que ele fala, né, sobre a necessidade de guiar as ovelhas, né, no caminho da salvação, ou seja, pastorear com palavras, exemplos e consolá-las nas tribulações. Pois bem, então, Santo Afonso seria uma excelente leitura para os sacerdotes e para quem se interessa, né, sobre o sacerdócio, abordando então a essência deste sacerdócio, suas responsabilidades, a espiritualidade necessária para exercer bem o ministério, com essa visão profunda que ele tem, com práticas, né, que ele até recomenda para viver bem a sua vocação de maneira plena e fiel, servindo como verdadeiros pastores do povo de Deus. Dito isso, vamos conversar agora especificamente sobre a natureza do sacerdócio católico. O sacerdócio católico ele é caracterizado por 3 dimensões principais, né? A função sacramental, a pregação e o pastoreio, como já adiantamos. A função sacramental, o sacerdote ele age in persona Christi, né? Termo teológico, né? Na pessoa de Cristo, especialmente durante a celebração eucarística. Como repetindo, né, em memória, a atualização, dito lá em Lucas: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Neste momento ocorre a transubstanciação, né, que vai ocorrer do pão e do vinho, no corpo e sangue de Cristo. É o ato central do ministério sacerdotal. Só ele pode fazer isso, pelo sacramental ordem. Além da Eucaristia, os sacerdotes administram outros sacramentos: batismo, confissão, matrimônio, né? São canais de graças divina para a fé. Mas em alguns aí ele não é o único. Por exemplo, em batismo, podem ser outros. Até o leigo em situações de emergência e urgência, né? Matrimônio, o diácono, certo? Então, você tem outras diácono permanente, né? Você tem outras funções aí que
não são exclusivas do sacerdote. A pregação, né, também, são chamados a proclamar a palavra de Deus, interpretando as Escrituras, ensinando a doutrina, né, como em Marcos capítulo 16 fala. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Evidentemente, inicialmente para os bispos, depois, com a necessidade, vieram os presbíteros ou os sacerdotes, e mais ainda com os diáconos e assim vai. Né. Hoje em dia, isso até é um pouco mais espalhado também sob responsabilidade de alguns leigos que fazem isso. A pregação não é apenas uma transmissão de conhecimento, mas um ato de evangelizar, de evangelização, de trazer a boa nova, né, de anunciar o querigma, de fazer a catequese, assim vai. Busca converter corações e fortalecer a fé dos ouvintes. Por fim, o pastoreio, né? O sacerdote, ele cuida pastoralmente da comunidade, né? A imitação de Cristo, que dizia, né? Eu sou bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Os sacerdotes são pastores, guiam, aconselham, consolam, ajudam-os, né, de forma a viver uma vida cristã autêntica. Então, este aspecto inclui também visitas a doentes, aconselhamento espiritual, né, apoio, né, em momentos de crise. Então, nós temos função sacramental, a pregação, o ensino e o pastoreio comunitário, né, especificamente. Então, existe uma relevância aí, uma importância. É inegável. Eles garantem a presença sacramental de Cristo entre os fiéis. A celebração da Eucaristia e outros sacramentos são momentos de encontro muito profundo, né, diretamente com Deus. É corpo, alma e divindade de Cristo presentes ali na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Então, isso é essencial à vida do católico. Todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido, quem? Jesus, né? Havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Então veja, em Hebreus, né, desenvolve essa teologia, desenvolve esse entendimento. O sacrifício único de Jesus, eterno, perfeito, e agora os sacerdotes o retomam em cada missa para aquele único sacrifício. A gente não tem vários sacrifícios, só tem aquele único sacrifício que é atualizado. Certo? Então, isso é o que dá força à comunidade. E é por isso, né, que o sacerdote vive. Claro que, além disso, eles desempenham um papel na educação, na formação dos fiéis, né, como a gente já falou, que, como dizia em Atos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E assim, em comunidade, pastoreando, né, como diz em Timóteo. E rogava muito por mim mesmo, dizendo, Senhor, seja com teu Espírito. A graça seja convosco. Amém. Em um mundo marcado por desafios e incertezas, os sacerdotes ajudam, apoiam, orientam, dão esperança, encarnam a presença amorosa de Cristo. Certo? Bem, claro que o entendimento, isso vai mudando ao longo do tempo. Né? Nós temos uma coisa antes do Concílio Vaticano II, e parece haver uma certa atualização, né? Aí podemos ter situações em que alguns concordam, outros discordam do Vaticano II. Ainda é um concílio bastante debatido, mas de qualquer forma temos aí um ponto, né, nessa era moderna da Igreja, que é importante a gente refletir. Então vamos falar um pouco do Vaticano II. Então, só para contextualizar, né, que temos fundamentação, né, nós temos ideias, proposições, desenvolvimentos antes do Vaticano II e pós Vaticano II, atualizando, né, o sacerdócio. Então, antes do Vaticano II, existia uma certa evolução do sacerdócio ministerial, né, baseada principalmente nos concílios de Latrão IV, né, que ocorreu em Florença e Trento. Esses concílios reafirmaram a necessidade do sacerdócio ordenado, importantíssimo, né? Sacerdócio ordenado, né? Qualquer um, eu sou sacerdote a partir de hoje. Não é assim, tem que ter ordenação. Por isso que o nome do sacramento é ordem. Não é nem sacerdócio, nem presbítero, nada. O sacramento é ordem. Então, o sacerdote é ordenado para a celebração válida dos sacramentos. O Concílio de Trento, em particular, foi crucial definir a natureza sacrificial do sacerdócio, em oposição a algumas reformas que aconteciam às revoluções protestantes, né, que surgiram na época. Então, em 1215, o Concílio de Latrão estabeleceu normas importantes para a vida clerical, né?
e os sacramentos. Né? Enfatizou a centralidade do sacerdócio, da administração dos sacramentos, sublinhando a autoridade espiritual exclusiva dos sacerdotes. O Concílio de Florença, né, que ocorreu entre 1438 e 1445, reforça essa importância, declara que a ordenação sacerdotal confere um caráter espiritual indelével, que não pode mais retirar, né, capacitando os ordenados a agir em persona Christi, que até hoje é conhecido especialmente na Eucaristia. No Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, e aí é uma resposta direta à Reforma Protestante, a Igreja, o magistério, reafirma a doutrina do sacerdócio sacrificial, declara que os sacerdotes são essenciais para a celebração da Eucaristia, sem eles não há Eucaristia, não há transubstanciação. Imagina que todos os padres hoje morressem e não houvesse ordenação, é impossível, né? Jesus não deixaria nunca isso acontecer, mas ocorresse, né? Todos os padres são retirados da terra, acabou-se, não teria mais missa. É coisa bem maluca, né, de se pensar, mas é isso. Então, a Eucaristia é o verdadeiro sacrifício e não apenas uma lembrancinha. Não, vamos lembrar que é uma festinha e tal. Pode ser qualquer pão, pode ser qualquer suco de uva. Não é assim a coisa. Tá? É importantíssimo isso. O Concílio de Trento também destaca a importância da sucessão apostólica, a necessidade de formação adequada de sacerdotes. Né? Por muitos, infelizmente, ainda permanece, mas era bem mais grave ainda esse momento aí de formação complicada, algumas histórias assim, parece meio maluca, né? Mas dependendo do momento, era exigido do sacerdote uma vivência pastoral, né? Na diocese, com algum padre, ou sei lá, o bispo, e talvez os poucos testes que tinha é que o sacerdote decorasse os salmos, os 150 salmos. E a parte, se você não se tocou, 150 aí é o que virou lá o texto, né? São 150 Ave Marias, né? Porque o povo não conseguia decorar, né? Os 150 salmos, então São Domingos ajudou, né, o povo na criação aí do texto. Bem, então esses concílios, né, são importantíssimos para criar essa doutrina sobre o sacerdócio e vai evoluindo. Tá? Então continua, né, de lá para cá. Nós temos então o Concílio do Vaticano II, que é o que está mais próximo, é o que está influenciando bastante a vida na Igreja moderna, então é interessante que a gente destaque isso. Né? Então o concílio que ocorreu em 62 e 65 buscou a renovação da Igreja neste mundo moderno. Né? E se inclui uma nova fase do sacerdócio ministerial. Né? Documentos, né, como Lumen Gentium, Presbyterorum Ordinis, redefinem, atualizam, né, o papel do sacerdote dentro da comunidade eclesial e na missão da Igreja no mundo moderno. É uma resposta ao mundo moderno. Temos o Vaticano I e o Vaticano II como essa resposta, sendo o segundo um pouco mais pastoral que doutrinário. Né? A Lumen Gentium é uma carta dogmática sobre a Igreja, destaca a relação entre o sacerdócio comum de todos os fiéis, e eu vou falar um pouco melhor essa diferenciação mais à frente, e o sacerdócio ministerial. Né? A Lumen Gentium ela enfatiza que ambos os tipos de sacerdócio participam do único sacerdócio de Cristo, embora de maneira essencialmente diferente, hierarquicamente diferente, de natureza bem diferente. Tanto que agora na renovação litúrgica, né, o padre, ele, na hora da oração eucarística, ele está começando assim: para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Antigamente, na tradução, era só o nosso sacrifício, né? Mas para ver essa diferenciação, o meu e o vosso sacrifício. Quer dizer, quem é esse vosso? O povo, né? Os leigos e tudo mais, é diferente. Então, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico se ordenam um ao outro. Cada qual, ao seu modo, participa do único sacerdócio de Cristo. Certo? Bom, o decreto sobre o ministério e a vida dos presbíteros, né, o Presbyterorum Ordinis, e presbítero é a palavra, né, que a gente encontra na Bíblia para identificar quando se fala dos sacerdotes, dos padres. Né. Então, esse decreto ele aborda diretamente a vida e o ministério dos sacerdotes. Ele sublinha a importância da Eucaristia como centro da vida sacerdotal, a necessidade de que os sacerdotes sejam pastores dedicados, guiando seu rebanho com amor e com sabedoria. Certo? Então, os presbíteros são colaboradores dos bispos, têm como dever principal pregar o evangelho e celebrar a Eucaristia. E é basicamente essa a função. Tudo que vier além disso é um extra que o padre às vezes tem liberdade para fazer isso, mas
é superficial, né? Não é superficial, é assim, é exagero, é desnecessário, dependendo da situação, tá? Então, algo que a gente tem que estar atento, né? Bom, após o Concílio Vaticano II, a Igreja continua a desenvolver e aplicar novas diretrizes sobre sacerdócio ministerial, né? Então, é marcado por uma ênfase na formação integral dos sacerdotes, aspectos humanos, espirituais, intelectuais e pastorais, né? Então, documentos com exortações apostólicas, né? Pastores Dabo Vobis, de João Paulo II, Evangelii Gaudium, de Francisco, né, Papa Francisco, estão enfatizando a importância de uma formação sólida, contínua dos sacerdotes e uma necessidade, né, de proximidade e serviço aos fiéis. Na Pastores Dabo Vobis, né, destaca a necessidade de uma formação contínua e integral dos sacerdotes para enfrentar os desafios do mundo moderno, né, servir eficazmente diante das situações atuais, modernas, ao povo de Deus. Né? Então, essa formação dos sacerdotes visa então o desenvolvimento, né, com mais harmonia de suas capacidades e tornar o sacerdote apto a se doar ao povo de Deus. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco enfatiza a alegria do Evangelho, né, e a importância dos sacerdotes de serem pastores próximos, compassivos, capazes de acompanhar os fiéis em suas necessidades espirituais e materiais, né? Ele é chamado a ser servidor da comunidade e deve ter um coração próximo, um coração compassivo. Então, vamos historicamente, né? Vou pegar aqui 3 grandes pontos, 3 grandes momentos. Período apostólico e primitivo. Fundação pela vinda de Cristo, né? Jesus, o sumo sacerdote, estabelece a base do sacerdócio cristão. Então, os primeiros sacerdotes, os apóstolos, escolhidos diretamente por Cristo, que recebem autoridade para continuar essa missão. Estes escolhem os próximos, os bispos, que são sucessores diretos dos apóstolos. O bispo de Roma é o sucessor direto de Pedro, primeiro papa, e a partir daí se estabelece a hierarquia, né, do bispado. Daí, com a necessidade de desenvolvimento e expansão das comunidades, são ordenados os presbíteros, os sacerdotes, conhecidos como padre, né, e aí práticas de ensinamento, celebração eucarística, né, celebração do batismo e pregação, de modo geral. Passa-se o tempo, Idade Média, né? Há uma consolidação e uma estruturação. Né? Então o sacerdócio se estrutura com a criação de seminários, principalmente após o Concílio de Trento. Há uma ênfase aí na formação teológica escolástica, uma formação moral rigorosa e uma doutrina espiritual intensa. Certo? Com o Concílio Vaticano II, na busca de renovar e atualizar, há uma formação integral, né, teológica, espiritual, humana e pastoral, dando resposta ao mundo moderno. Né? Então, existe uma mudança, uma maior inserção na realidade social, uma participação, a busca de uma participação em atividades pastorais, né, se envolver mais com isso. E o foco aí é preparar sacerdotes, né, a formação, para enfrentar os desafios contemporâneos, né, como secularização, pluralismo religioso, diversidade cultural, né, mudança, né, abandono, de forma geral, da religião. Para você ter uma ideia, o Brasil era, até a década de 50, 90% católico. Passada aí 50, 60 anos, ele já temos aí abaixo de 50% é o número de católicos. Né? E, claro, se a gente for pegar esses que são só os que se declaram. Se a gente for pegar os praticantes, a gente vai ter um número bem inferior, talvez, a 50%. Tá? Então, veja, a doutrina católica sobre o sacerdócio ministerial evoluiu ao longo dos séculos, adaptou-se às necessidades e desafios de cada época, desde a reafirmação da necessidade e do caráter sacrificial do sacerdócio nos concílios, né, medievais, renascentistas, passando pela renovação teológica e pastoral do Concílio do Vaticano II, até o desenvolvimento e aplicações contínuas nesse pós-concílio. Então a Igreja, dando resposta ao Evangelho de Cristo, busca manter essa essência do sacerdócio como participação no sacerdócio único de Nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, a gente tem essa situação. Bom, um comentário aqui falando das cartas, né? Nós temos a Lumen Gentium, em que diz: os ministros sagrados, em virtude da ordem sagrada e da missão recebida dos bispos, estão colocados em diferentes graus ao serviço da Igreja, e através dela, da salvação do mundo. Né? Lumen Gentium, número 28. A gente comentou aqui a Presbyterorum Ordinis.
O principal dever dos presbíteros, como colaboradores dos bispos, é a proclamação do Evangelho de Deus a todos os homens. Né? Presbiterorum Ordinis número 4. A pastores dado vobis, dizendo, né? A formação dos futuros sacerdotes visa ao desenvolvimento harmonioso de todas as suas capacidades e os torna aptos para se doarem ao serviço do povo de Deus. Né? Necessidade aí de uma formação integral, contínua, com aspectos humanos, espirituais, intelectuais e pastorais. A outra do Paulo VI, a Sacerdotalis Celibatus, né? Em que argumenta que o celibato é um sinal do reino dos céus e uma fonte de fecundidade espiritual. Dizia Paulo VI, o celibato dos sacerdotes é um dom inestimável para a igreja e para a sociedade, e nele resplandece a nova e única realidade do reino de Deus. Tá, então, uma reafirmação sobre a questão do celibato como também uma exigência para o sacerdócio. João Paulo II, na Novo Millennium Ineunte, né, fala, né, os presbíteros, renovando-se continuamente na sua vida espiritual, hão de ser promotores e guias das comunidades cristãs na contemplação do mistério de Cristo. A Evangelii Gaudium de Francisco, o presbítero, enquanto guia espiritual, é chamado a ser servidor da comunidade e deve ter um coração próximo e compassivo. Essas cartas nos ajudam a entender um pouco das funções, da natureza, das responsabilidades do sacerdote, né, em sua comunidade, como auxiliares de bispos. Né? Entendam isso aí, né, como algo importante, uma característica da igreja, que é hierárquica, ordenada e segue ao mandato de Cristo. E é por isso que a gente não é igual aos protestantes. Lá eles têm pastores. Tá? Alguns falam presbítero, mas a função mesmo é aquela só, basicamente a função ali de pastorear com pregação. O caráter sacramental foi retirado, né, a partir da Reforma Protestante, se separaram da igreja e retiraram-se, né, dessa questão sacramental. Vamos então conversar um pouco sobre isso. Talvez não seja esse o seu caso, mas o sacerdote católico, perfeitamente ordenado, corretamente ordenado, ele é completamente diferente em termos teológicos ao pastor de uma igreja protestante, qualquer que seja. Eles desempenham papéis para cada sua igreja, mas possuem diferenças significativas em termos de origem, de função e de teologia. Então, o sacerdote tem suas raízes diretamente ligadas à tradição apostólica e à figura de Cristo e à figura de Jesus. Como o sumo sacerdote Jesus, o sacerdote vem da sucessão apostólica, onde os bispos são sucessores dos apóstolos e os presbíteros, os sacerdotes, são colaboradores. O sacerdote age em persona Christi, na pessoa de Cristo, na Eucaristia. Isso é fundamentado em várias passagens bíblicas, como em João capítulo 20, versículo 21 e 23, onde Jesus confere aos apóstolos autoridade para perdoar os pecados. Em Lucas 22, versículo 19, onde Jesus instrui a celebrar a Eucaristia em sua memória. Já o pastor protestante surge de uma tradição que enfatiza o sacerdote universal, ou seja, o laical. Todos agora são iguais naquele sacerdócio do povo de Deus. As igrejas protestantes, elas, especialmente as que surgiram após a Reforma, Lutero, Calvino, Zwingli, rejeitam a sucessão apostólica. É uma revolta contra a ordenação da igreja. É uma revolta contra a mediação do sacerdote exclusiva. Promove a ideia que cada pessoa, cada protestante, pode ter um relacionamento direto com Deus sem necessidade de um intermediário no sentido dos sacramentos. E também em outros sentidos, mas aqui no caso eu quero focar para a questão teológica. Então o pastor é mais orientado à pregação, ensino e liderança comunitária, sem atribuição sacramental exclusiva, encontrada tão somente no presbítero, no católico, sacerdote ordenado por Jesus. Então o sacerdote, mais uma vez, administra os sacramentos,
Eucaristia, confissão, São dos Enfermos, principalmente, né? São considerados meios de graça, porque são meios de graça, para a salvação e vida espiritual de cada um de nós. Na missa, é o único que tem o poder de, ao repetir as palavras de Cristo, ao fazer a oração eucarística, pelo poder dado a Jesus, pela ação do Espírito Santo, é onde ocorre a transubstanciação do pão e do vinho, se tornando o corpo e sangue de Cristo. Um leigo, ou até um diácono permanente, não ordenado para sacerdote, não tem tal poder dado por Cristo. Então este ato é central na nossa fé, exclusivo ao sacerdote ordenado. Também tem um papel de mediador, né? Atua como mediador entre Deus e o povo, oferecendo o sacrifício perfeito de Cristo, atualizando o sacrifício perfeito de Cristo. Então, essa função, baseada lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 11 a 14, baseada na figura central de Cristo como mediador único. O pastor, pregação e ensino, né? É um pregador e mestre, foca na interpretação e ensino das Escrituras. Sua principal função é educar e inspirar a congregação. Existem diversas formas de organização das igrejas protestantes. Ele é um líder comunitário, né? Organiza serviços, atividades e programas comunitários. Promove a vida espiritual e social, a social da igreja. E também, como outras questões de guia, né? Aconselhamento, orientação, apoio espiritual, emocional aos membros da igreja. Então, basicamente, é em torno disso, pregação e ensino. É bem diferente, então. Né? No sentido de o sacerdote principal dele é isso, mas não é o principal dele. Né? O principal do sacerdote é justamente a memória do sacrifício perfeito de Cristo realizado a cada missa. Bom, então teologicamente percebemos aí uma superioridade na hierarquia da ordenação, na sua base sacramental, na autoridade conferida pela sucessão apostólica. A administração dos sacramentos, principalmente a Eucaristia, aspecto central da nossa vida, é exclusivo ao sacerdote, ao padre. A capacidade de agir em persona Christi confere um papel único que não tem equivalente no ministério protestante. Não chega, não tem condição. A partir daí, é um papel essencial como mediador entre Deus e os fiéis. Essa função de mediação, embora sempre subordinada à mediação de Cristo, proporciona uma conexão tangível, concreta, sacramental, que aprofunda a experiência espiritual dos fiéis. Porque o sacramento é aquele sinal visível de uma verdade, revelação invisível, sobrenatural. Por exemplo, na confissão, oferece uma via concreta de reconciliação com Deus, que não existe na tradição protestante. Simplesmente porque eles se separaram. Né? Então, esse sacerdote, que é parte da tradição ininterrupta que remonta aos apóstolos, essa continuidade histórica, não apenas legitima a autoridade dos sacerdotes, mas oferece a todos nós, fiéis, católicos, uma sensação, mais do que sensação, uma conexão com a igreja de sempre. Desde a igreja primitiva até o dia de hoje. Com a história da salvação. Desde lá os sacerdotes do Antigo Testamento. Desde lá Abraão sendo chamado a sair de Ur da Caldeia e ir para onde Deus mandasse. Em contraste, evidentemente, com essa rejeição da sucessão apostólica nas tradições protestantes. O que levou a uma fragmentação terrível dos cristãos, o que levou a uma falta de continuidade histórica total e uma quebra teológica, né, um desentendimento teológico. E isso, infelizmente, né, é uma coisa que depõe, né, porque não somos mais um, né, separamos. Infelizmente, a humanidade ainda sofre dos efeitos do pecado original, então sempre as dissensões, os cismas vão ocorrendo e dando testemunho a todos que olham para os cristãos. Eu vejo os cristãos são separados, né, da Santa Mãe Igreja. Pois bem, então isso é uma diferença que a gente fala do pastor para o sacerdote católico. Agora, e o sacerdócio? E a função sacerdotal que todos nós temos, leigos, né? E o sacerdote? Qual é a diferença? Qual é a ideia que a gente tem que ter em mente? A Igreja de Cristo, do Papa a qualquer fiel, é um reino de sacerdotes. É uma nação consagrada ao culto de Deus. Porém,
isso não significa que todos, indistintamente, têm o mesmo papel, têm os mesmos poderes, têm o mesmo serviço, têm o mesmo ministério. Então a gente precisa entender a compreensão deste sacerdócio comum dos fiéis, do povo de Deus, que tem gerado dúvidas, né, mal entendidos às vezes entre os católicos, e é interessante que a gente compreenda melhor. Né, o padre Antônio Royo Marim escreveu sobre isso e foi traduzido pela equipe do Padre Paulo, né, Cristo Nihil Preponere. Então eu vou pegar aqui a essência do artigo para a gente apresentar um pouco isso. Né. Seriam os leigos também sacerdotes? Aí a gente tem que falar da natureza da participação. Então, Cristo o possui em toda a sua plenitude absoluta, e nesse sentido o sacerdócio lhe é próprio e exclusivo. Mas ele, sendo Deus que é, pode comunicar, e de fato comunica a seus membros uma participação verdadeira e real do seu próprio sacerdócio. Então, o princípio teológico que ensina em que tudo o que há em Jesus Cristo como cabeça do corpo místico existe também nos membros desse corpo, na medida das perfeições comunicáveis. O sacerdócio pertence a essas perfeições comunicáveis. Cristo possui sacerdócio em sua plenitude absoluta, mas comunica aos seus membros uma participação, uma verdadeira participação, embora em graus diferentes de intensidade e perfeição. Daí a importância do caráter sacramental. A participação dos fiéis no sacerdócio de Cristo começa com o batismo, com o caráter do batismo. É aperfeiçoada com a confirmação e atinge sua máxima plenitude com o sacramento da ordem. Porém, só com o sacramento da ordem atinge sua máxima plenitude. Hierarquia. Isso confere aos fiéis uma participação real e verdadeira no sacerdócio de Cristo. O caráter batismal e o da confirmação conferem aos simples fiéis, né, uma participação muito real e verdadeira no sacerdócio de Cristo, em sentido próprio. Certo? Então existe aí uma distinção, uma diferença essencial entre, embora o sacerdócio comum e o ministerial participem do único sacerdócio de Cristo, eles são distintos, não apenas em grau, mas essencialmente, na essência. O Concílio de Trento condenou a heresia de que todos os cristãos são sacerdotes, no mesmo sentido dos ordenados. E isso é uma das principais heresias, né, dos protestantes. Em primeiro lugar, é falso e herético, dizia no concílio, dizer que todos os cristãos são sacerdotes no mesmo sentido, em que são os que receberam devidamente o sacramento da ordem. Né? Tem que entender aí funções e atribuições. Os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, têm a missão de oferecer sacrifícios espirituais, mas as funções litúrgicas, sacramentais, são próprias dos ordenados sacerdotes. Os fiéis participam da oblação da vítima, juntamente com o sacerdote durante a Eucaristia. Esse oferecimento da vítima, juntamente com o sacerdote na Eucaristia. Não somente o sagrado ministro, depois da oferta do pão e do vinho, voltado para o povo, diz explicitamente: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício sejam aceitos junto a Deus Pai onipotente. Mas ainda as orações com as quais é oferecida a vítima divina são, além do mais, ditas no plural. Então há uma diferença aí. Vamos pensar um pouco aí biblicamente, ou recorrer à patrística. Né? A Sagrada Escritura, ela contém numerosas referências ao sacerdócio dos fiéis. Né? Textos como Êxodo, capítulo 19, Isaías 61, Pedro, capítulo 2, Romanos, capítulo 12, no seu início, Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 5 também, indicam a realidade dos sacerdócios dos fiéis. Por exemplo, em Êxodo nós temos: agora, pois, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
E quando Jesus lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Adonai, o Senhor, me ungiu, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar o coração dos contritos, a proclamar a liberdade dos cativos, a proclamar o ano da graça. Só, né, o sumo sacerdote Cristo poderia fazer isso de verdade. A anunciar, né, a proclamar o dia da vingança do Senhor, a consolar os que choram, a dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de veste de luto, louvor em vez de espírito abatido. E serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Javé, ou Adonai, o Senhor, para a sua glória. Eles reconstruirão as ruínas antigas, erguerão de novo os escombros do passado, restaurarão as cidades arruinadas, os escombros de muitas gerações. Estranhos estarão aí para apacentar vossas ovelhas. Estrangeiros serão vossos lavradores e vossos vinhateiros. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e vos gloriareis com sua opulência. Então vejam aí o convite a esse sacerdócio. No Novo Testamento, Pedro, né, primeira carta de Pedro, capítulo 2, fala: e também vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção de um edifício espiritual para um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa. Quem nela confiar não será confundido. Para vós, portanto, os que credes, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra. Esse é o fim para que foram destinados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Também em Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Em Apocalipse: e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados com o seu sangue, e fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ainda no próprio Apocalipse: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste imolado e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então a Bíblia está recheada desse tipo de sacerdócio, mas diferente, cada um na sua função. Claro que os santos padres também, né, a época da patrística, por exemplo, São Leão Magno afirmou que todos os cristãos são de régia dignidade e partícipes do ofício sacerdotal. Ele dizia: porque a todos os regenerados em Cristo, o sinal da cruz os faz reis. É o sinal da cruz que faz isso. É o sacrifício de Cristo que faz isso. E a unção do Espírito Santo os consagra sacerdotes. Veja que belo, né? Então, é a presença do Espírito Santo que torna, sagrado junto, sacerdote. Muito bem. Os papas Pio XI e Pio XII trataram do sacerdócio dos fiéis com clareza. Bem, né? Na Miserentíssimos Redentor, né, Papa Pio XI fala que toda a família cristã participa do sacerdócio resto. Né? Ele dizia: não gozam da participação desse misterioso sacerdócio e deste ofício de satisfazer e sacrificar somente aqueles de quem nosso Senhor se serve para oferecer a oblação imaculada, né? A oferta, né, sem mácula.
Em Pio XII, Mediator Dei, explicou a oblação da vítima divina feita pelos sacerdotes em união com o povo. Ele disse: nem é de admirar que os fiéis sejam elevados a uma tal dignidade, com a água do batismo. Com efeito, os cristãos se tornam, a título comum, os membros do corpo místico de Cristo sacerdote. Então veja essa explicação, né, dos papas, que nos ajudam a entender um pouco esse processo teológico do sacerdócio. Bom, Santo Tomás não poderia deixar de aparecer, né? Fala que o caráter sacramental como um selo indelével, né? Que configura, configurar, né? Junto, figurar. Uma figura junto a Cristo, sacerdote. Dá uma participação física e formal do sacerdócio eterno de Cristo. Ele disse: ora, todos os ritos da religião cristã derivam do sacerdócio de Cristo. Por isso, é claro e evidente que o caráter sacramental é o caráter de Cristo, a cujo sacerdócio se configuram os fiéis segundo os caracteres sacramentais. Então, o Padre Marim, ele nos dá essa diferenciação, né, para a gente entender um pouquinho o que é cada coisa, para a gente também saber o nosso papel, né, no mundo. A gente não pode ficar também só achando que a gente não tem função. Nós temos uma função especial como sacerdote ou como leigo no sacerdócio comum, tá? Essa função, ela não é pouca coisa, é muita coisa. Não precisa misturar uma coisa com outra, né? Então, a participação dos fiéis no sacerdócio de Cristo é real e verdadeira, conferida pelos sacramentos do batismo e da confirmação. Mas as funções litúrgicas, ministeriais e sacramentais são reservadas aos ordenados, né? É uma compreensão fina, teológica, mas que é importante que a gente tenha, tá? Então, essa compreensão é fundamentada na Sagrada Escritura, nos ensinamentos do Santo Padre e, evidentemente, no magistério da Igreja. Oferece para a gente, então, uma base, né, para a nossa vida espiritual e prática da fé, e o exercício de quem é leigo, sacerdócio comum, e o exercício de quem é consagrado, ordenado, sacerdócio ministerial, certo? Pois bem, então isso é um pouco, né, a introdução aqui do que é o sacerdote, né, da função sacerdotal, da base do que é isto, né, da diferenciação, por exemplo, aos pastores, da diferenciação, por exemplo, aos leigos. De qualquer forma, é uma missão importantíssima, tanto do ordenado quanto do fiel leigo. Todos nós somos convidados, né, nesse aspecto, de modo distinto, mas também tão importante. Espero que você tenha compreendido um pouco mais, achar interessante. Comente se quiser aqui embaixo, compartilhe para quem estiver interessado também no assunto, para que mais pessoas possam ouvir, aprender, discutir sobre o assunto, tá bom? Entender um pouco mais a riqueza da nossa teologia, da nossa vivência cristã, da nossa fé. Tudo bem? Então, tchau, tchau, até mais.